Então, seria agora, poderia entrar liminar? Ok. Qual é o número, É o conselheiro? 1018-2011-90. Tá. Esse é só 2011, por força da disposição. 90. Tá. Extra pauta. O senhor pode, então, passar ao seu relatório e voto? Senhor presidente, cuidam os autos de procedimento de controle administrativo formulado pela Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, onde se requer providência no sentido de, aspas, sanar irregularidade concernente a critério de escolha, dissonante das normas aplicáveis à espécie, dos participantes do curso de Organização Internacional do Trabalho, normas internacional do trabalho para magistrados, juristas e docentes em direito, fecha aspas, a ser realizada em Turim, Itália, período 29 de agosto a 9 de setembro. Sustenta, em síntese, que o edital de convocação, lavrado pelo excelentíssimo Procurador-Geral do Trabalho e remetido via correspondência eletrônica em 20 de julho último, a todo o Colégio de Procuradores do Trabalho, estabeleceu normas de inscrição no processo seletivo, destinada à escolha de 3 membros para participar daquele curso, a ser custeado pelo Ministério Público do Trabalho. Sustenta que, além de fixar o prazo de 20 de julho a 5 de agosto para as inscrições de interessados eventuais, mencionado o instrumento convocatório, adotou como critério de seleção, aspas, a antiguidade na carreira, contrariando em seu entendimento a norma geral de designações para curso no âmbito do MPT, constante do artigo 26 da Resolução 86 do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, de 27 de agosto de 2009. Isso está na folha 2, que aponta o sorteio como critério de escolha. Parece ainda que está-se prestigiando o princípio constitucional da isonomia, uma vez que, pela regulamentação indicada, os eventuais contemplados pelo sorteio seriam excluídos dos próximos certames, até que todos fossem beneficiados, ou não mais se apresentassem interessados. Pondera o requerente que, muito embora a referida resolução faça menção aos cursos que abordem temas vinculados às coordenadorias nacionais, deve a mesma, por meio de interpretação teleológica, ser estendida a todos os casos em que o MPT patrocine, promova ou apoie a atividade de aperfeiçoamento de seus membros. Noticia que o curso objeto da controvérsia trata de matérias de interesse de todas as coordenadorias nacionais temáticas, exemplificando com resoluções da Organização Internacional do Trabalho aplicáveis aos respectivos âmbitos de atuação de cada órgão especializado. Ressalta que o critério de sorteio proposto foi adotado pela mencionada Resolução 86 do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, inclusive porque, aspas, a participação em cursos dessa natureza será considerada para distinção, para promoção por merecimento, fecha aspas, folha 7, como se depreende de outra resolução daquele Conselho Superior, de número 90, de 14 de dezembro de 2009, também anexada. Sustenta, afinal, que o critério de antiguidade, ainda que de inegável importância, deve ser restrito às hipóteses legalmente previstas, na medida em que a Constituição e as leis de regência de matérias como a promoção também prestigiam outras possibilidades, como o merecimento, a eleição e o sorteio. Requereu liminar, pleito, determinação ao MP do Trabalho para que observasse, aspas, o critério de sorteio para escolha e seleção dos membros do MPT que participarão do curso da Organização Internacional do Trabalho. Concluídos os autos, decidi liminar no sentido de deferir em parte o pedido, fazendo-o exclusivamente para, primeiro, facultar a inscrição de todos os interessados e, em segundo momento, sustar o método de escolha dos participantes, questionado aqui, antiguidade, até novo exame da questão. Por que fiz isso? Porque estes autos ingressaram aqui no último dia 27. Despachei no dia 29 para um prazo de inscrições que terminava no dia 5 de agosto. Entendi que deveria, então, trazer imediatamente a exame do plenário para confirmar ou não a medida. Com as informações, o eminente Procurador-Geral do Trabalho, folhas 111 e 120, colacionando documentos de folhas 121 e 209,
sustenta não ser a antiguidade critério de seleção, mas sim de desempate, na medida em que a determinação dos selecionados se dá com base no domínio dos idiomas inglês ou francês, como indica a inscrição de diversos membros da carreira, ainda em estágio probatório. Sustentou que o pretendido critério de sorteio só se aplica aos eventos cujos temas sejam vinculados às respectivas áreas de atuação das coordenadorias nacionais, segundo dispõe o artigo 26 da Resolução 86/2009 do Conselho Superior. Por essa razão, e diante da generalidade e amplitude do objeto do curso promovido pela Organização Internacional do Trabalho, entende Sua Excelência que o dispositivo regulamentar em questão revela-se inaplicável à presente hipótese. Ressaltou ainda que a antiguidade consiste em critério de desempate razoável e objetivo, pois de fácil comprovação, além de não ser inédito no âmbito do Ministério Público do Trabalho, manifestando surpresa com o inconformismo da representante. Sustentou que a espécie carece de previsão legal ou regulamentar específica para determinar qual o critério de seleção aplicável, cabendo tal missão ao responsável pelo curso. Por fim, destacou que o evento objeto dessa representação não implicará distinção na promoção por merecimento, na medida em que a exigência do domínio dos idiomas inglês e ou francês, por si só, o exclui do alcance dos requisitos da universalidade e igualdade de oportunidades, de que trata o artigo 13 da Resolução 90/2009 daquele Conselho Superior. As folhas 2010 e 2019, há um recurso interno contra a decisão liminar por mim proferida, reiterando a argumentação expendida nas informações. Esse é o relatório, senhora presidente. Posso passar o voto? Inicialmente, justifico a impossibilidade de inclusão regular deste feito na pauta da sessão em curso. É que sua autuação se deu em 27 de julho do corrente ano, não havendo, portanto, prazo hábil para instrução e apreciação, considerando que o prazo designado para informar os processos a serem julgados se encerrou em 29 de julho, data em que eu deferi, em parte, a medida liminar. Uma vez interposto o recurso interno pelo eminente Procurador-Geral do Trabalho, e levando em conta que o curso em questão realizar-se-á na Itália no período de 29 de agosto a 9 de setembro, não há, portanto, tempo suficiente para cumprir as formalidades necessárias ao julgamento do mérito deste procedimento de controle administrativo. Vislumbro, assim, a possibilidade de, valendo-me do prazo previsto no artigo 118 do regimento interno desse conselho, debater a questão em plenário, com vistas a ratificar ou, se assim os debates indicarem, reconsiderar minha decisão. Sustenta a autoridade mencionada que a antiguidade somente seria utilizada como critério de desempate, uma vez que a escolha levaria em conta, fundamentalmente, o conhecimento dos idiomas inglês e ou francês. Ocorre que somente se candidataram às vagas ofertadas pelo MPT membros da carreira com fluência naqueles idiomas. Isso porque, além dessa habilidade ter sido exigida expressamente pela peça de folhas 15 e 122, o inglês e o francês são línguas oficialmente adotadas pela entidade promotora no citado evento internacional, na condição de agência da Organização das Nações Unidas. Considere-se ainda, os documentos anexos dão conta de que, pelo menos, 38 interessados foram inscritos, postulantes a apenas 3 vagas, ofertadas para custeio pelo órgão. Conquanto a autoridade representada considere formalmente a antiguidade como mero critério de desempate, referido aspecto funcional será adotado materialmente como fator determinante da seleção dos membros da carreira a serem contemplados pela iniciativa ora pretendida. Convém ressaltar que o mencionado caráter de simples critério de desempate atribuído à antiguidade pela ilustre autoridade administrativa não está compatível com o teor do edital de folhas 15, onde consta expressamente: os interessados deverão necessariamente dominar o inglês ou o francês, idiomas em que o curso se realizará, sendo que, aspas, a seleção observará a antiguidade na carreira, fecha aspas. Desse modo, constatado que a antiguidade tem verdadeiramente o condão de determinar os selecionados para o curso,
devo analisar a aplicabilidade ao presente caso das resoluções 86 e 90. E aí, ambas são claras no sentido de estabelecer que a escolha desses interessados deva dar-se por sorteio. E, dessa maneira, se me permitirem, eu encurtarei, o voto é longo, e eu estou fechando o voto assim, com esses fundamentos, quer dizer, na resolução 86, que manda que a escolha se faça por sorteio, eu ratifico a liminar concedida, na parte em que permitiu a inscrição de todos, e, nos termos da fundamentação, expresso que o sistema de escolha dos inscritos para a participação no curso intitulado Normas Internacionais do Trabalho para Magistrados, Juristas e Docentes em Direito, deva ser realizado conforme os termos do artigo 26 da Resolução 86 de 2009 do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, consequentemente, por sorteio. É como voto, senhora presidente. Presidente, pela requerente, Associação Nacional dos Procuradores de Trabalho, sou vice-presidente, só um esclarecimento. Eu só gostaria de consultar o relator, porque o senhor não se inscreveu, não é para... Mas é porque não estava na pauta, senhora presidente. Não teria como me inscrever, porque eu não tinha conhecimento que Sua Excelência traria... Senhora presidente, razões, a não ser que haja algum fato novo que seja trazido. Isso aqui é apenas uma liminar. Não, mas tem fato novo. Eu gostaria, senhor relator, se possível, gostaria de trazer alguns fatos que surgiram há menos de um dia, algumas horas, na realidade, relacionados a essa questão. Está alegando o surgimento de fatos novos. Aí é uma situação referentes, inclusive, ao descumprimento da liminar. Se deferir o uso da palavra, verificará se são fatos realmente novos diante do relatório. Consulta plenário, se... Matéria fato. De acordo? Tudo então, bem. Tá. Agradeço a oportunidade e peço licença de antemão, já que a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho não poderia vir a esta tribuna numa data especial como essa e deixar, e peço licença pelo tempo que tomo de Vossas Excelências, deixar de saudar e de felicitar os senhores conselheiros e senhora conselheira que estão hoje participando de sua última sessão, conselheiro Aquiles Siquara, conselheiro Sandro Neis, conselheiro Cláudio Barros e a conselheira Sandra Lia, que tanto honrou o ramo do Ministério Público do Trabalho neste colegiado. Como disse, senhora presidente, na realidade nós vamos trazer só alguns fatos novos que surgiram nas últimas horas, mais especificamente às 22 horas de ontem, da noite da segunda-feira, referente a essa questão. Como as questões fáticas que levaram à concessão da liminar e à análise jurídica de todas essas questões foram muito bem apontadas e muito bem apresentadas aqui pelo relator, de modo que nem seria necessário tecer maiores considerações quanto a elas. Mas o fato é que me aterei a uma cronologia fática, e a parte dela, inclusive, já foi abordada pelo relator. O edital foi lançado, foi dado conhecimento deste edital ao Colégio de Procuradores de Trabalho no dia 20 de julho. No dia 27, justamente questionando esses critérios, a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, representando a categoria, protocolizou aqui neste Conselho este procedimento de controle administrativo. A decisão é datada 2 dias depois, dia 29, só que era uma sexta, só foi publicada no próprio site do Conselho na segunda-feira da semana passada, no dia 1º. De imediato foi dado conhecimento, inclusive, a toda a categoria, a própria NPT se encarregou disso, e certamente o gabinete de Sua Excelência, o relator, também deu conhecimento à autoridade cujo ato estava sendo discutido. Por que tudo isso? Porque a necessidade de toda essa celeridade, por razões óbvias, já que as inscrições se esgotariam no dia 5 de agosto, sexta-feira passada, como de fato se esgotou o prazo. Pois bem, ontem à noite, às 22 horas, o eminente Procurador-Geral do Trabalho, mais especificamente o chefe de gabinete de Sua Excelência, informando, inclusive, que Sua Excelência estava com problemas para remeter e-mails na lista, encaminhou uma mensagem do excelentíssimo Procurador-Geral, em que dizia, em algumas poucas linhas, basicamente o seguinte: tendo em vista que o curso, as inscrições para a participação do curso, e realmente essas inscrições de tantos colegas, inclusive estágio probatório, só se deu por causa do deferimento da liminar, senão jamais se inscreveriam, já que não tinha antiguidade para isso, se o critério fosse para escolher os 3 mais antigos que se inscrevessem, tendo em vista que o prazo se esgotou na sexta-feira, dia 5, tendo em vista que hoje, dia 8, isso foi ontem à noite, hoje, dia 8, o Procurador-Geral do Trabalho teria ficado de remeter informações à Organização Internacional do Trabalho com relação aos 3 integrantes do Ministério Público do Trabalho que participariam deste curso.